Bom dia. Espero que os irmãos estejam bem esta manhã. Nós dormimos e levantamos. Deitei e dormi, diz a Bíblia. Levantei, acordei, porque o Senhor me levantou, não é isso? Vocês lembram disso? Isso está em Salmos, capítulo. Vamos ver. Eu penso que está no capítulo 4. Talvez eu esteja errado. Não, o irmão José está certo, é 3. 3:5. Eu me deitei e dormi. Acordei, porque o Senhor me sustentou. Não terei medo de 10 milhares de pessoas que se puserem contra mim ao meu redor. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feriste a todos os meus inimigos nos queixos, quebrastes os dentes aos ímpios. A salvação vem do Senhor, sobre o teu povo seja a tua bênção. Aleluia. Amém. Bom estar de volta. Nós temos tido uma boa semana. Eu espero que você também teve uma ótima semana com Jesus. Eu me sinto muito bem servindo esse Deus, dia após dia. A melhor coisa do cristianismo é você ser um cristão, não é? Você tem paz como o rio, né? Rios de águas vivas. Ele disse: a minha paz eu vos dou. E ele nos dá a paz. Ele é o príncipe da paz, o maravilhoso conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz. É bom ver a irmã Tati conosco. Deus te abençoe. Seja muito bem-vinda. Já estávamos com saudades. Conhecemos a sua mãe, simpática demais. Demais, eu gostei demais dela. Ela gostou daqui, não? A senhora falou? Um lugar bom de ficar na roça, né? Eu gostaria de ser roceiro, mas Jesus não me fez um roceiro. Me fez um matuto. Mas eu gosto do campo, eu gosto dos lugares simples. Me sinto muito bem. Não que eu seja a favor não que eu queira ser simplório, porque simplicidade e ser simplório são duas coisas diferentes, né? Simplicidade é quando você é simples, você não se preocupa com coisas grandes, você é humilde. Simplicidade tem um quê de humildade. Agora, simploriedade, ser simplório, tem a ver com você ser raso, com você ter pouca coisa em você, pouco conhecimento, sabe? E você conhecer as coisas por alto. E não é bom você ser simplório. Você tem que ser simples. Conhecer o que você tem que conhecer. Então, eu espero ser simples, não simplório, né? Porque não é porque uma pessoa é do interior, da roça, que ela é simplória. Ela pode ser simples. Ter escolhido viver uma vida comum, sabe? E ter escolhido aquilo e viver bem, ser feliz. Porque tem pessoas também do interior que são infelizes e queriam morar na cidade grande. E você sabe que ela não é simples. Ela está apenas naquela condição momentaneamente. Mas foi bom conhecer sua mãe. Deus a abençoe. Eu sei que tem gente que conheceu Jesus Cristo. Eu queria deixar isso claro. E essas mensagens são pregadas, estão na internet, com o objetivo de levar o evangelho mais adiante. Mas eu não creio que nós somos os únicos crentes, não. A salvação vem do Senhor. E Ele salva quem Ele quer. E eu estou querendo que Ele salve a todo mundo. A nossa ocupação aqui é permanecer
com o ensino da palavra. É como se fosse assim. É como se o Senhor Deus fosse o grande dono, reitor e originador, isso que ele é mesmo, de toda a ciência, de tudo, e ele fosse um grande homem na terra. E ele fosse um reitor das faculdades, o mestre-geral, o doutor, o presidente-geral de todas as faculdades daqui do mundo. E ele é muito mais do que isso, mas eu vou dar um exemplo. E ele está disposto, esse grande homem erudito, que eu estou fazendo uma figura que seria o nosso Deus, gostaria que todos os seres humanos chegassem ao conhecimento que ele tem. Então, ele estabeleceu ensino, estabeleceu os seus homens e suas mulheres para divulgarem o conhecimento dele, para que todos chegassem ao conhecimento completo. Mas há algumas pessoas que começaram, e não eram instruídas, então começaram a estudar e alcançaram alguns níveis e tiveram alguma formação. Ora, o grande reitor do conhecimento, o grande presidente das universidades do mundo geral, né, ficaria feliz com alguém ter alcançado algum conhecimento. Não é assim que os professores são? Eles gostam de ensinar. Um professor, ele tem prazer em dividir o conhecimento dele. Há pessoas que não têm prazer nisto. Pelo contrário, eles se escondem o que sabem, para que as pessoas não aprendam com ele. Mas já um professor, não, ele gosta de ensinar. E quanto mais ele ensina, mais ele aprende. É um dom, não é? E todo dom verdadeiro vem do Senhor, e ele é o grande mestre. Assim que esse reitor, que eu estou chamando de Deus, esse grande presidente do conhecimento, tem prazer em que todos alcancem conhecimento. Mas o fato é que quando uma pessoa para e ela diz, o que seria? A geração do Brasil, por exemplo, nós somos um país que está em desenvolvimento, mas entenda que há 10 anos atrás, você conseguir o 2º grau era uma coisa muito importante. Eu sei. No meu tempo, eu consegui estudar o 2º grau, me formei. Então, isso foi uma coisa muito importante. Eu já fiz mais do que a geração dos meus pais. Que os meus pais, a geração antes de mim, o máximo que conseguia, a maior parte das pessoas, era ter o 2º grau. Alguns nem tinham. Meu pai não tem o 2º grau, mas ele alcançou uma profissão. Minha avó assinava com o polegar, ela não sabia escrever, ou malmente o seu nome, minha avó é analfabeta, e minha bisavó o que era. Então nós temos evoluído com o tempo. E hoje, qualquer um pode ter faculdade. Os meus filhos provavelmente terão o nível universitário, mas nos meus dias era mais difícil, nos dias que eu estudava, era mais difícil ter universidades, faculdades. Nos dias dos meus pais, mais ainda. Alguns poucos tiveram pais universitários. São raros. Isso requeria um alto conhecimento, uma família já estabelecida, mas hoje, filho de pobre é universitário. Antigamente, não. Não é assim? Mas o que seria se alguém que alcançasse o grande privilégio de tirar o 1º grau completo? Chegaria para minha avó e diria, puxa, eu consegui o 1º grau. Ora, parabéns, isso é muito bom. Você aprendeu a ler, escrever e a fazer as contas, isso é ótimo. Mas não é tudo. Isso é muito em relação a alguém que não sabe nada. E é alguma coisa, nós devemos valorizar isto. Mas nós sabemos, e o grande mestre sabe, que isso não é tudo.
A matemática, o conhecimento é muito mais do que... A matemática é muito mais do que as 4 operações. E o conhecimento é muito mais do que... Da língua é muito mais do que você ser alfabetizado. Mas seria alguma coisa importante você saber ler e você saber as 4 operações. Muito bem. Mas o mestre olharia para essa pessoa que se colocaria arrogante e diria: há mais para você, meu filho. Foi bom que você já aprendeu alguma coisa. Você já viu que o mundo não presta, não foi? E que você já viu que tem um Salvador. Muito bem. Isso é muito bom. Mas não pare por aí, há mais coisas. Ele não seria um médico, ele não seria um engenheiro, ele não teria uma profissão, ele apenas aprendeu a ler e a escrever, e a se comunicar e a fazer contas. Isso é a base para que ele cresça. Porque para você conseguir crescer, você tem no conhecimento humano, você precisa ler. E se você hoje consegue ler em português e em inglês, você terá muito mais conhecimento. É o simples fato de ler, que é uma coisa básica, mas é muito importante. Vocês me acompanham no que eu estou dizendo? Nós nunca poderemos diminuir isto, mas se você disser que pelo simples fato de você saber ler, você pode se orgulhar, não é bem assim. Siga, persiste em ler, disse Paulo a Timóteo. Há muito mais coisas. A leitura é apenas o simples caminho para você adquirir conhecimento. Você está num ponto onde você pode crescer. Muito bem. Quando alguém ouve o Evangelho, ele era alguém que não conhecia seus direitos, ele era realmente um homem ou uma mulher sem conhecimento. Então, é como se o evangelista chegasse a ele e o alfabetizasse. Olha, vou te ensinar as letras, as consoantes, o A, E, I, O, U, as vogais, e vou lhe dizer como é que se pronuncia os fonemas. E você vai aprender a se expressar corretamente. Eu vou te ensinar a organizar as palavras. Você entenderá as sílabas, os sons. Então você será alfabetizado, então o conhecimento poderá começar a vir a você. Então o evangelista vem e alfabetiza aquele indivíduo. Isso é o que o evangelho faz. Ele te traz para o lugar onde você pode receber conhecimento. Porque se você não pode ler, claro, humanamente falando, secularmente falando, você não vai poder adquirir o conhecimento. Você não vai poder ler o livro para fazer a prova. Então, o que acontece? O evangelista, o evangelho, muda a sua mente, te ensina a ler a palavra de Deus. E se precisar, o Espírito Santo ensina mesmo você a ler, porque ele ensina tudo a você. Ler literalmente. Eu creio num Deus que faz o impossível. Depois que o evangelista alfabetiza alguém, então essa pessoa alfabetizada precisa adquirir outros conhecimentos. E ela vai ler assuntos de português, da língua, ler assuntos de matemática, ler assuntos de história e vai ler. O ler não é mais o objetivo final. O ler é apenas uma ferramenta para que ele alcance mais conhecimento. Porque o conhecimento dele não é apenas ler. Vocês me entendem? Tem outras coisas. Agora, através da leitura, ele vai ter acesso a todo tipo de conhecimento. Mas o primeiro conhecimento que ele tem que ter é como se ler. Assim mesmo é a pregação do Evangelho. Quando alguém ouve o Evangelho dá o privilégio a um ser humano de poder receber de Deus a sua mensagem. Há muitas coisas, porque quando você ouve o Evangelho, você sabe que Jesus morreu por você para te dar aquilo que você perdeu, o que seu pai Adão perdeu no Éden. Muito bem, então você já sabe que ele pagou o preço por você. Muito bem,
E cadê aquilo que ele comprou com o seu sangue para você? Onde estão as bênçãos? Como adquirir? O que fazer agora que eu estou aqui? Quais são os meus direitos como um remido e lavado no sangue de Jesus Cristo? Aí vem o ensino. Então nós precisamos agora de um mestre que ensine a essa pessoa quais são os direitos que ele tem e como ele alcançar os direitos. Eu estou aqui exatamente no quíntuplo de Efésios. Efésios 4, né? 11. Então o mestre vem e começa a ensinar a palavra para ele, e ele começa a entender. O irmão Brana chegou a dizer, quando perguntado assim: irmão Brana, o senhor é um profeta, por que o senhor não ensina as coisas profundas da palavra? Olha só, era um homem que reconheceu que William Marion Brana era um profeta, como tantos já reconheceram. Outros nem sabem que William Brana existiu. Muito bem, mas eu sei e você sabe. Deus seja louvado. Disseram, tu és um profeta, por que o senhor não ensina as coisas profundas de Deus, ao invés de ficar pregando sobre roupa? Então, o irmão Brana disse, como é que eu posso ensinar álgebra se eles não aprenderam ABC? Álgebra, talvez você se lembre, é aquela conta que você usa letras em vez de números. Diz assim, A mais B igual a C. Como é que pode ser? Você tem que saber quem é A, quem é B, quem é C. Então você tira, em vez de botar um número, você bota uma letra. A mais B igual a C. Ora, como é que eu vou ensinar esse assunto para uma pessoa que não aprendeu o que é a letra A? O que é A? Não sabe o que é B, o que é C? Então disse o irmão Brana, que teve apenas a 7ª série também, cumprindo a regra que eu estou dizendo. Os antigos não estudavam muito, só pessoas de uma classe elevada. Como é que eu vou ensinar álgebra para alguém se ele não aprendeu o ABC? Por isso temos que pregar o ABC. Não interessa o grau que eu esteja aqui, se eu fosse um grande mestre, eu preciso ensinar aqui o ABC para que você entenda. Se eu não ensinar as coisas básicas, como é que você vai aprender as coisas altas? O evangelho, o evangelismo ensina as coisas básicas. E as coisas básicas te salvam se você crê nelas. Amém? Te salva. Se você crê nas coisas básicas, mas há outras coisas. E mesmo a Bíblia, voltando nosso pensamento aqui para a palavra, nós encontramos que existem muitas coisas na Bíblia. A Bíblia é o conhecimento de Deus condensado, compactado aqui, nesses 66 livros. Mas você pode pegar cada um desses livros e estudar, e você vai ter muita coisa. E você nunca compreenderá todas as coisas. E nunca foi chamado, um ser humano foi chamado para entender Deus. Nós somos chamados para crer nele e persistir na leitura da sua palavra, em ouvir sua palavra. Amém? A fé vem pelo ouvir, não vem pelo ler, não. Porque se alguém não sabe ler, leia para mim, meu filho, dá no mesmo. Pelo ouvir. Então há muitas coisas na palavra. Nós não vamos saber tudo. Se você ouvir alguém dizer que sabe tudo, tenha cuidado com ele, disse o irmão Brana. Tenha cuidado com alguém que diz que sabe de tudo. Tem coisa que nós não vamos saber. Apenas as coisas que Deus revelar para nós saberemos. Eu quero dizer aos irmãos que a abordagem de hoje em dia da palavra, daqueles que são chamados eruditos, é um pouco diferente da abordagem que Paulo, um grande erudito, tinha da Escritura. Por exemplo, Paulo não citava capítulo de Bíblia, versículo de Bíblia. Esse é um costume nosso, porque não havia capítulo nem versículo, havia a profecia dos profetas, os pergaminhos.
Então, hoje, nós olhamos a uma preocupação de alguns em saber onde está, como está, qual capítulo, qual versículo. Isso não interessa nada. Porque é como se você tivesse preocupado, quando sendo um advogado, quando chegasse no juiz, você estivesse preocupado em citar a lei que você quer que seja cumprida no seu cliente, um advogado, e você pegue o juiz e cite para o juiz: ó, juiz, na lei dos direitos assim, 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 no capítulo tal, assim, 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 no inciso tal, assim, assim, diz assim, assim, assim. Você não tem que dizer tudo tintim por tintim. O juiz sabe que você fez reverência àquela lei. Vocês estão me entendendo? É como dizer: não disse o profeta Isaías que uma virgem ia conceber? Mas você tem que dizer o capítulo e o versículo, senão não é Bíblia. Está me entendendo? Basta dizer, como disse os profetas, está tudo certo. Agora, reconheça que você precisa saber que isso foi dito. Não se preocupar onde foi dito. Você preocupa quem disse, onde disse. Agora, capítulo, versículo, isso quer dizer o quê? Porque a mensagem comunicada não são números. Se você recebe a mensagem que o profeta comunicou, agora a mensagem é sua. E você pode descansar. Então, Paulo e os demais aqui na Bíblia não fazem referências como muitos hoje fazem. Isso parece ser algum tipo como eu vou dizer, de refino, dizer o capítulo, o versículo, tudo certinho. Eu penso que você deve conhecer a Escritura. E você deve saber onde está o que você falou. Mas isso não é conhecimento, não o da Bíblia. Algumas pessoas se preocupam com palavras, com colocações. Se você tomar aquilo que a Bíblia comunicou, então você tem um assunto. É como quando um professor ensina um assunto, você precisa resumir em sua mente o que o professor disse, então você sabe. Porque não tem como acumular tanto conhecimento, você fica meio atrapalhado. E quando você realmente tem uma mente desenvolvida, você consegue resumir, você consegue guardar aquilo, ajuntar aquilo em sua mente, e quando você precisa daquele assunto, é como você desembrulhar um pacote. Você apenas desembrulha um pedaço aqui, outro ali, daqui a pouco você tem todo o assunto guardado em sua mente. Vocês estão me entendendo? Nós precisamos, e a Bíblia, ainda nesse ponto, ela tem assuntos difíceis, realmente, assuntos complicados. Mas o começo de tudo é isto aqui, que houve um que morreu por nossos pecados na cruz. Esse é o princípio. Se você só souber disso, se você apenas soubesse disso, houve um que morreu por meus pecados, eu preciso dele. Eu confesso que ele é meu Salvador. Eu creio em Jesus Cristo, ou seja, eu creio, se você que me escuta agora, tanto aqui quanto na internet, crer que Jesus Cristo morreu por seus pecados e pagou os seus pecados, o diabo não pode mais pôr a mão em você. Se você crer nisso realmente, agora, se Jesus pagou pelos seus pecados, observe isso aqui. Você não tem mais pecado, não é? Agora, se você crê que Jesus pagou por seus pecados e vive em pecado, você não creu. Você está se enganando. Está me entendendo? Você está me enganando, rapaz. Agora, quando você crê que Jesus pagou por seus pecados, é porque você alcançou esta fé. A fé para ser salvo. Porque pela graça sois salvos. É assim que começa o Evangelho, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Bom, começou aí. Pois bem, você aprendeu a ler. A Bíblia começa conversando assim mesmo com você. E o resto do texto? Onde é que fica? E o resto da Bíblia? É como se um homem dissesse: não, formei aqui
Antigamente tinha, hoje não tem, eu não alcancei mais, a formatura do ginásio. A pessoa se formava na quinta série, era diplomado, já tenho a minha quinta série, agora vou pro, como é que chama? Vou pro, não, pro colegial, como é que era? Tinha a formatura dos anos básicos, depois tinha outra, a próxima que você fazia até a oitava série, né? Como é que chama isso? Ginasial, Você tinha que fazer uma prova para entrar no ginásio. Então é como se você ouviu o evangelho, você se formou então aqui já até a quarta série. Está pronto para ir para o ginásio. O que seria se você chegasse diante do mestre que eu citei no princípio e dissesse: eu sou formado? Ele diria: que bom. Aplausos. Muito bem. Você se formou? Que bonito, você agora já sabe ler, escrever, somar, dividir, multiplicar, subtrair. Muito bom. Que bom. E é ruim? É bom mesmo. Agora é tudo? Não, tem mais coisas. E o problema é que Satanás tem feito a muitos simplórios, não simples, simplórios. Tem tirado das pessoas o conhecimento total de Jesus Cristo. E o fato é que nós, quando ouvimos o Evangelho e cremos, nós nascemos. Jesus disse: necessário vos é nascer de novo. E quando nós nascemos pequenos. Observe isto. Entenda que o Evangelho te faz nascer. E você então passa a ler a Bíblia, e você aprendeu a ler nesse meu exemplo, e você começa a adquirir conhecimento e ver como funciona a verdade, o Deus poderoso e maravilhoso. Muito bem. Isso seria como a criança no lar. Nós apresentamos aqui, sexta-feira, 2 crianças. Eles são filhos, herdeiros de seus pais. Um homem e uma mulher. Foi isso que vocês viram sexta-feira aqui? 2 crianças apresentadas. Uma era um homem e outra era uma mulher? Era? Não, eram crianças. Não era homem, não era mulher. Era ou não era homem ou mulher? Isso. São bebês. Pois é. Somos nós como filhos de Deus. Nós somos filhos dele. Em que idade? Pequenos? Somos bebês. Nascemos no Evangelho. Muito bem. Agora vamos crescer? Há bebês se portando como adultos no Evangelho. E não são. E aí, quando a mensagem do Evangelho, o complemento, os direitos, complemento talvez não fique nem bem essa palavra, mas os direitos que essas crianças têm, elas não podem receber enquanto não crescerem. Vocês estão me entendendo? Essas criancinhas que foram apresentadas, esses 2 recém-nascidos, não podem receber os direitos que ele tem enquanto não crescerem. E como é que eles crescem? Como é que um bebê cresce? Um bebê cresce assim. Ele faz exercício todo dia, ele faz meia hora de corrida, ele faz um pouco de musculação, ele estuda. O que o bebê faz para crescer? Ele entra na faculdade, com certeza. Não, ele estuda teologia para poder crescer em Deus, né? Ele faz o que o bebê? O bebê se nutre de sua mãe. Ele só tem que, como diz a Bíblia, abre bem a boca e eu te encherei. O bebê só precisa nutrir-se de sua mãe. Como nós, nesta manhã, só precisamos também nos nutrir do grande El Shaddai, que é aquele que tem seio. Para crescermos, ou seja, andemos na presença de Deus, do grande Jeová. Então nós vamos crescer. Mas qual é o problema?
Os bebês recém-nascidos do Senhor Jesus Cristo, pelo Evangelho, são levados para um berçário e, em vez de serem expostos ao seio de Jeová, encontram uma mãe postiça, uma mamadeira denominacional para nutrir ele do seu alimento. São alimentados com leite ninho ou com qualquer tipo de outro leite e crescem para ser doentes, porque não foram colocados no seio materno. Então as pessoas creem no Evangelho, são filhos e filhas de Deus, mas onde crescem? Num orfanato, numa denominação, num berçário de algum sistema humano. E é por isso que cresce diferente. Então esta mensagem que Deus enviou é o alimento da última hora para os filhos de Deus. É isto. Por isso que eu disse no princípio, eu creio, a salvação vem de Deus. Esta mensagem veio nos lembrar qual é o nosso direito. Então isso não fere a Escritura, isso confirma a Escritura. Amém? Aleluia. Eu creio nisto. Eu creio nisto. Outro exemplo é este aqui. Eu já contei essa história certa vez e vou repetir. Imagine que um casal, um pai, perde um filho enquanto pequeno. Que coisa triste, né? Tenha cuidado com suas crianças, segure na mão dela quando for nos lugares, né? Porque é algo triste você perder um filho. Que coisa. E seria como um pai que perdeu um filho. Um pai nobre, de condições, numa grande cidade, lá em Nova York, vamos dizer assim. Aqueles homens importantes da alta elite, perdeu o seu pequeno filho. Então, durante os meses que se seguiram, ele procurou o filho e não achou. Durante os anos que se passaram, ele procurou o filho e não achou. E passaram-se muitos anos e ele com esperança de encontrar o seu filho. E nunca achou. Certo dia, esse magnata de Nova York passa numa rua e um rapaz, um garotão, ainda criança, dos seus 11, 12 anos, entra em contato com ele por alguma razão. Talvez veio limpar o vidro do seu carro. E o pai olhou para o garoto e, quando o notou, seu coração bateu mais forte. Disse: é o meu filho. E ele começou a conversar. O homem da nobreza falava com todos os R's e com todos os S's. Você já falou com uma pessoa fina? Eu pensei que quando você estuda, você tira o 2º grau, você fica uma pessoa diferente, né? Você fica uma pessoa erudita, conversa afiada. Gente pensa da gente bem, né? Faça isso não. Eu descobri que eu sou meio grosseiro, eu sou meio do mato mesmo. Essa é há sempre uma pessoa mais fina que você. E aí eu acho bonito isso. Mas eu não consigo ser outra pessoa, tenho que ser eu mesmo, aí que dá certo, né? Mas eu quero dizer, aquelas pessoas que falam de maneira fina, você sabe que não é você. Você não é você essa pessoa. Você é meio jeca, que nem nós, né? Então esse homem era aquele tipo fino, que fala bonito e educadamente. E o jovem, o garoto, se expressava de maneira vulgar. Não era palavrão, era maneira vulgar de falar, porque não... como as pessoas... Linguagem comum, sabe? Como hoje, de boa. De boa é gíria, é palavrão? Não, é de maneira vulgar de falar. Uma pessoa fina não falaria isso assim, né? Mas acaba que nós falamos, e a Bíblia diz que nós devemos ter um linguajar tão correto que não tenham o que falar de nós, que os inimigos não encontrem nem o que falar de nós, até pela nossa conversa. E se envergonhem. Então, você fale palavras corretas, bonitas, não seja vulgar em suas palavras.
Então ele começou a conversar com esse jovem, e o jovem se expressando de maneira rude, linguagem das ruas. E o homem disse: qual é o seu nome? Ele disse: Fulano. E ele disse: quem é o seu pai? Quem é a sua mãe? Onde você mora? Não, eu moro aqui na rua. Então ele passaria a contar: e como é que você. Não, eu vivo ali desde pequeno. E você conhece seus pais? Não, não conheço meus pais. Eu não tive pai. Mas ele não se parecia assim triste, não, sabe? Aquele rapaz bem positivo, né? Tem gente que se cria só e não tem aquela cara de sofrido, não é verdade? Tem gente que tem cara de sofrido, ó. Tem pai, tem mãe, tem marido, tem tudo, e mas cara triste, eu não sei. Sabe? Aí gente que nasceu sem pai, sem mãe, teve que trabalhar tudo feliz. Agora quem teve tudo, mas cara triste assim. Não era ele não, ele era positivo. Mas tudo diferente, né? Cicatrizes, você sabe, até pela maneira da face de uma pessoa, você pode ver sobre ela, né? Sabia disso? Pela nobreza. Uma pessoa, eu peguei na mão da pessoa, a pessoa disse: você é pastor, né? Mão fina. Eu não sei se foi um elogio ou foi uma crítica, sabe? Não sei, né? Se ele fala: não, você é doutor, né? Mão fina, não me chamou de doutor, não me chamou de pastor. Será que foi uma crítica, irmão? É crítica, né? Mão fina, mão fina. E eu tenho tanto. E pior que eu tenho uns calos aqui na mão, mas. Tá vendo? Se fosse a mão grossa que ralasse a mão dela, eu ia gostar, né? Da próxima vez eu vou apertar bem forte a mão, para não ficar esperando. Muito bem, então, até pela face, a maneira que se cuida, você sabe, infelizmente, né? Eu não vou falar a pobreza, não sei, vocês me entendam bem, porque eu sou pobre. Mas há sempre algum mais pobre que nós, né? Humanamente falando, secularmente falando. Mas havia alguma coisa diferente naquele rapaz. Então o homem descobriu que aquele moço havia se perdido, não conhecia os pais, e ele começou a notar o moço. Enquanto falava com ele já sabia o que estava acontecendo, o pai. O rapaz não sabia que era filho dele, mas alcançou confiança e entrou no carro. Sente aqui, vamos conversar um pouco. Ele também, acostumado a se defender, não tem medo de nada, né? Sentou no carro mesmo. E ele disse: observe a sua mão, mostre sua mão. E ele mostrou a mão dele. E viu que a mão dele era tortinha, assim, talvez nem a minha, tá vendo? Dedinho torto. É do meu avô. Meu avô tem um dedo. Meu avô, meu tio e eu. Tem esse par de mãe tem esse dedinho diferente. Não é quebrado, não, viu? Dedinho, quer dizer, até estralou. Tá vendo? Esse osso para fora. Ou algum sinal do gênero. Disse: olha, está vendo aqui a sua mão? Ninguém nunca disse que você tem uma mão assim diferente, não? Assim, que seu dedo é quebrado? Pois é. Dizem o mesmo de mim. Olha a minha mão. E a mão dele era igual à mão do pai. Então começou aos traços. Ninguém falou que seus olhos são azuis de uma maneira diferente, não. Um azul diferente. E ele disse: alguém já dizia isso, pois, dizem o mesmo de mim. E o rapaz não entendendo nada. Vocês estão me entendendo? Disse: olha, e seu nariz fino? Nariz fino é sinal de nobreza, viu? Quem tem nariz fino pode ficar feliz. Pode até ser feio, mas o nariz é fino, né? Tem gente que é preocupado com o nariz, com a orelha, com a testa. Mas sim, mas o que eu estou falando da nobreza, por favor, não se ofenda, não. Eu não me ofendo, não. Disseram que o teu nariz de palhaço que é redondo, pior é ficar sem nariz, eu acho. Então, disse: seu nariz fino, observe. E o rapaz disse: é verdade, eu estou até olhando para o senhor, estou até achando parecido. Pois é. E quando ele começasse a dizer aquelas coisas, sua sobrancelha, e disseram, por exemplo, meu pai disse que se você vê o irmão Álvaro abaixado, é meu avô todo. Meu avô, velho Messias. Era igual ao Álvaro abaixado. É todinho ele assim, ó. É assim? Genética, né? Tem pessoas que nascem para ser geneticamente perfeitos, né, Álvaro? Pois bem, então, modelo Slim.
Então, meu avô era assim. Então, disse, olha, observe. Finalmente o homem disse, é porque, eu vou te contar uma história. Há muitos anos atrás, em certo lugar, eu perdi um filho. E aí ele então entendeu. Então quer dizer que eu sou seu filho? É sim, você é o meu filho. Você não pode negar, é você. O garoto de rua, naquela limusine, ou aquele carrão, não é possível. É você sim. Imagine, o evangelho diz isso para você. Aí você faz o quê? Quando você descobre que seu pai é o rei do universo, o grande Jeová, aí você chora, e você pula, e você grita. E se você não passou por isso, é hora de você se converter. Essa é a pregação do evangelho. O evangelho tira você das ruas do mundo e coloca na presença do Deus Todo-Poderoso. Aí você faz o quê? Você chora. Você não tem muito o que fazer. Não é verdade? E eu pergunto, precisa de mais evangelho ou até aí já está bom? Eu penso que está bom, né? Tem gente que para por aí. É ruim? É pouco? Sou eu quem vou dizer que é pouco? Alguém entender que Jesus Cristo morreu por ele e que ele é um salvo por Jesus Cristo? Eu sou louco por acaso? Eu vou dizer que isso é nada? Isso é tudo. E é nisso que eu me seguro, que Jesus morreu por mim. Se alguém quiser me condenar, condene, mas Jesus me justifica. Essa é a mensagem do evangelho. Esse é o garoto no carro chorando, olhando para o pai. Você é meu pai. E aí choravam os dois. Que alegria. Pois bem, esta é a mensagem do evangelho. É tudo? Olha, o garoto está em roupas ruins ainda. O garoto tem cicatrizes da rua o tempo todo. O garoto, talvez, se não cuidou bem da higiene bucal, tem cáries, tem tudo, tem falta dente, Não parece com o pai, que é um homem fino, todo perfeito. O que o pai vai fazer? Entra aí, filho. Será que ele sabe andar em carro novo? Sabe? Aos irmãos que têm carro. Os irmãos que têm carro, você sabe o que eu vou dizer agora. Tem pessoas simples. Isso quer dizer o quê? Não quer dizer nada. Mas vou dar um exemplo. Sei que para os irmãos que limpam carro, me perdoem. E se você não tem um carro, quando você tiver um, você vai lembrar de mim. Tem lugar ruim de limpar. É os cantinhos do tapete assim. E você leva as pessoas e vão lá. E no interior tem muito disso. Os cantinhos bem difíceis, fica cheio de areia. Mas por que não entrou e botou o pé em cima do tapete do carro? Porque não tem costume. E quando entra e fecha a porta, pá, bate a porta do carro forte. Não precisa. Mas ela não fez por mal, ele não fez por mal. Então, imagine, o rapaz dentro desse carro, do carro do pai dele. Ele se portava como alguém que possuía um carro daquele? Não, porque não tinha como, não tinha. Não andava de carro. Então ele sabia usufruir das bênçãos do pai dele? Não sabia. Ele já falava como o pai dele? Não sabia. Ele já era instruído como o pai dele? Já estava vestido como o pai dele? Não. A mensagem veio te ensinar a se vestir e a falar como seu pai. A mensagem não é para a salvação. Porque a salvação é isso que eu já disse. A mensagem vai colocar você na posição de filhos de Deus, à estatura de Jesus Cristo. E muitos não entendem. Muitos estão felizes em descobrir que Deus é o pai deles. Ótimo. Que Deus te ajude, que Deus te abençoe. Mas a mensagem veio dizer que você tem mais direitos. E você pode viver acima, um grau acima, porque Jesus comprou isso através da cruz do sacrifício. Amém? Vocês me entenderam a minha colocação? Então, quando você conhecer alguém, pregue a mensagem para ele. Se ele não entender, se ele não entender que é para ele, amém. Alguém vai entender. Porque há dois grupos
Se você quiser abrir sua Bíblia, esse ainda não é meu texto oficial. Isso está em Judas. Judas. Verso. Vamos ler, né? Até o 4. Diz assim: Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados queridos em Deus Pai e conservados por Jesus Cristo. Aqui nós lemos Deus Pai, e está correto. Você nunca vai ler na Bíblia Deus o Filho. Deus Pai, sim. Nem nunca vai ler Deus o Espírito Santo. Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados queridos em Deus Pai e conservados por Jesus Cristo. Misericórdia e paz e caridade vos sejam multiplicadas. Tampouco Judas disse a paz do Senhor, não foi? Ele disse misericórdia e paz e caridade vos sejam multiplicadas. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum. Opa, salvação comum? Muito bem. Salvação comum, diz a Bíblia. Tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a trabalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Muito bem. Então nós temos uma salvação comum e uma fé que foi dada aos santos. Pois bem, esta é a mensagem. A fé que foi dada aos santos. A fé de rapto. A fé para o arrebatamento. A fé para você tomar os direitos que são seus, que o diabo tomou de você, mas a cruz devolveu isso para você. Você tem direito de entrar. Aleluia. Amém. É isso. Então, esta é a salvação comum. Essa é a salvação comum que eu citei, do rapaz entrando no carro do pai. Agora, a fé é você conhecer os direitos que você tem. Porque é só continuar lendo a Bíblia, Bíblia pela Bíblia. Porque amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Por quê? Porque houve necessidade de Judas falar da fé que foi dada aos santos e não mais da salvação comum. Porque Judas teve que falar de outra coisa a não ser que Jesus morreu por nós, pecadores? Por que Judas teve que falar desses outros assuntos? Por quê? Porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Quer dizer, entraram falsos mestres, doutores, pregadores do diabo, que torceram a mensagem do evangelho. Então Judas, aqui o apóstolo, teve que deixar de pregar a salvação comum para pregar em coisas mais finas. Porque doutrina errada entrou. Eis a mensagem. É por isso que nós pregamos a doutrina correta. E algumas vezes nós notamos que passamos tempo pregando sobre a doutrina da palavra mais do que a salvação comum. Já notaram isto? Geralmente nós pregamos sobre tantas coisas e nós referimos às vezes pouco à salvação comum, porque eu parto do princípio que eu estou pregando para pessoas que são salvas. Mas agora que nós pregamos na internet, e nós então estamos abrindo isto. Mas a mensagem não é salvação comum, é redenção. Salvação é uma coisa, redenção é outra. Salvação é quando você tira um náufrago do mar. Redenção é quando você tira completamente o mar daquele náufrago.
É quando você espreme a barriga dele para jogar para fora aquela água que ele bebeu. Essa mensagem não só tira as pessoas do naufrágio, do mar, porque prega a salvação, mas tira tudo que é mundo de dentro de você e te colocará literalmente na glória. Porque esta mensagem não é outra coisa, é a mesma coisa que Judas está pregando aqui. Não é mais a salvação comum. O que é? O que ele está pregando? Mas eu quero lembrar-vos, como a quem já uma vez soube isto. Quer lembrar o que, Judas? Lembro a todos que esse Judas não é o Judas Iscariotes, ele estava morto nessa época. É Judas, o chamado Tadeu. Mas eu quero lembrar-vos como a quem já uma vez soube isto, que havendo o Senhor salvo um povo, observe isto agora, salvo um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Deus salvou e destruiu. Quer dizer, o simples fato de ser salvo não garantiu o sucesso de muitas pessoas, não? Não. Você tem que crer. E nós voltamos de novo à fé. Deus salvou o povo do Egito, mas quem não creu foi destruído. Ora, não creu no quê? Em Jeová. Não creu no quê? Na doutrina apresentada por Moisés. Duvidaram da palavra. Gostaram de ser salvos, mas duvidaram da palavra. Não é assim? Você gosta de que Jesus morreu por você para pagar seus pecados, mas na hora de você se enquadrar na doutrina, você não gosta. Você será destruído porque você não creu. Completamente. Esta é a mensagem do Evangelho, que é raríssima de você ouvir hoje. Então, se você foi salvo, ok, creia no Evangelho, creia na Bíblia. É isto. Amém? O que vocês acham disso? Isto é a palavra simples. Então, salvação comum é isto. E a fé que foi dada aos santos, de novo a fé, é crer no que Deus está fazendo. Era crer em Moisés. Que situação! Que situação! Crer em um homem? É. Mas Deus não dá sua glória a homem nenhum. E a glória ficou com Moisés, foi? Quando alguém cria em Moisés, não era... Ora, vocês creem em mim? É claro, vocês sabem que eu existo. Vocês confiam que Deus me inspira? Que Deus me enviou? Essa é a conotação de crer em Moisés e crer no homem. Crer que Deus o enviou. Então não é crer no homem, é crer naquele que enviou aquele homem. Era crer que Deus veio a Moisés. Como é que eu posso crer, Moisés? Ele tem que dar um sinal. E Deus deu sinais para o povo de Israel. Deu 10 sinais e o povo ainda não creu em Moisés. Vocês podem encontrar uma coisa como essa, como verdade? Depois das 10 pragas no Egito, o povo duvidou de Moisés. E vocês acham que todos vão crer que eu sou um pastor que Deus enviou? Nem fiz nem 10 pragas. Se descreram de Moisés, vão fazer o que comigo? Se descreram de Jesus Cristo, mas eu não estou aqui por mim mesmo. Vocês têm que saber que Deus enviou-me, Deus inspirou. E vocês têm como saber se Deus enviou, se Deus inspirou, porque vocês também devem ter o Espírito Santo. E se não têm, estão errados. Você sabe quando alguém fala inspiradamente. Esse é o sensor. Esse é o sinal. Essa é a referência que você tem que te faz diferente. E isso não é salvação comum. Você precisa receber o Espírito Santo. Depois que você é salvo, você precisa receber o Espírito Santo. E há muitas pessoas que entendem que são salvas e não precisam receber o Espírito Santo. Isso não é verdade. Você precisa receber o Espírito Santo. Você foi salvo. Salvação comum. Muito bem.
Agora receba o Espírito Santo. No livro de Efésios 5, Paulo passou pelas regiões altas ali e chegou a Éfeso. Encontrou ali uns 12 irmãos que eram discípulos de João Batista. João Batista já havia sido morto nessa época. E quem era Paulo? Quem era Paulo? Era um homem que Deus enviou. Paulo chegou para aqueles irmãos e perguntou assim para eles: vocês receberam o Espírito Santo desde que vocês creram? Quem eram eles? Discípulos. Vou ler isso para você. Eu estou fora do meu assunto. Efésios 5. Efésios 5, se eu não me engano. Será que eu estou certo? 9:5 é o contrário? Obrigado. Então vamos lá para Atos. Só lembrei do 5. Vamos lá. Obrigado. Tá vendo? Obrigado, meus irmãos. É isso mesmo. Verso 1. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso. E achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebeste vós já o Espírito Santo quando crestes? Ora, Paulo perguntou se eles haviam recebido o Espírito Santo quando eles creram. Paulo não perguntou de que igreja eles eram. Perguntou, você recebeu o Espírito Santo já? Será que Paulo não sabia que eles tinham ou não o Espírito Santo? Será que é possível você chegar perto de uma pessoa e não notar que ela não tem o Espírito Santo? Eu vou dizer, muito difícil. Quando a pessoa tem o Espírito... eu estava lavando o meu carro com a roupa comum. Eu estava lavando o carro, chegou alguém na porta, na rua, né? E alguém se aproximou da calçada e comentou alguma coisa. E eu disse, é verdade. E continuei lavando o carro. O homem disse, é pastor, né? É verdade, pastor. Eu disse, misericórdia, o que é que eu fiz de errado? Então eu penso que você não pode esconder você quando você tem o Espírito Santo. Então quando Paulo perguntou, vocês têm o Espírito Santo, será que ele não sabia que eles não tinham? Não, Paulo queria ensinar isso a eles. Recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram, olha a resposta deles. Vão dar bem uma carteirada em Paulo, observe. E eles disseram-lhe, nós nem ainda ouvimos que haja o Espírito Santo. Eles nem sabiam que tinha o Espírito Santo e creram. Pois é, tem muita gente que crê e não sabe que tem o Espírito Santo. Eu vivi muitos anos numa igreja que não sabia que tinha o Espírito Santo. João Batista, disse o irmão José, não ensinou a eles. Veja só. Agora, quem é Paulo para ensinar a João Batista? Aquele que perseguiu a igreja. Deus. E que homem tem algum cacife perto de Deus? João Batista tem. Paulo tem. Todos pecaram. Mas tem gente que idolatra alguns homens. Nós adoramos a Deus. Mas Paulo disse, então, em que sois batizados então? Paulo perguntou. Nós nem sabemos que... no texto. Em que sois batizados então? E eles disseram, no batismo de João. Ainda em cima. Recebeste já
vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Eis a carteirada. Eu sou da igreja do profeta João. E agora? Paulo aí se amuquecou, não foi? Paulo aí diminuiu? Não. Quem chamou João, chamou a Paulo. Está me entendendo? Quem chamou João, chamou a Paulo. Então disse Paulo. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Aleluia! Não foram batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não. Não nesses títulos, mas no nome dele, no nome do Pai, no nome do Filho, no nome do Espírito Santo, Jesus Cristo. Aleluia. Então, eles tinham a fé o quê? A salvação comum. Eles precisavam do Espírito Santo. O que aconteceu? E impondo-lhes Paulo as mãos, veja bem, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam em línguas e profetizavam. Duas coisas. O interessante, e estes eram ao todo uns 12 varões. E interessante que há uma linha que entendeu, eu já lhe expliquei, que o Espírito Santo só vem através de dons de línguas. Mas aqui você vê que eles também profetizavam. Então, na verdade, essa questão de evidência do Espírito Santo, há um engano ao entender que o Espírito só vem a uma pessoa quando ele fala línguas estranhas. Isso não é assim. Mas isso aconteceu aqui. E aconteceu por uma razão. A razão é para se cumprir o que está escrito em Isaías 28, se eu não me engano. Vamos ler aqui. Vamos ver. Isaías. E os irmãos sabem que isto aqui está acontecendo em Israel. No começo da igreja. 28. Exatamente, estou aqui. Verso 10. Porque é mandamento sobre mandamento, mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, regra sobre regra, um pouco aqui e um pouco ali, pelo que por lábios estranhos e por outra língua falará a este povo. O qual disse: este é o descanso, dai descanso ao cansado, e este é o refrigério, mas não quiseram ouvir. Pois a palavra do Senhor lhes será mandamento sobre mandamento, mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, regra sobre regra, para que vão e caiam para trás e sejam quebrantados e se enlacem e sejam presos. A profecia dizia que por lábios estranhos, gaguejantes, por outra língua, estranhos e outra língua, seria falado àquele povo. Essa é a profecia. Se os irmãos quiserem voltar, não voltar, adiantar, mas no tempo é voltar. Porque essa profecia que eu lerei agora de Joel é anterior
ao livro de Isaías. Isaías veio cerca de 200 anos, eu acho, depois do profeta Joel, que é um dos primeiros profetas da Bíblia, depois de Eliseu, depois de Natã, depois de Elias, depois de Eliseu, Natã e Elias. Então veio Oséias e Joel. No livro de Joel, capítulo 2, é exatamente a ordem de serviço. É a raiz da doutrina do Espírito Santo, é Joel 2:28. Vamos ler. E vamos ver se aqui fala em línguas estranhas. No texto original, Bíblia pela Bíblia. Mas é isso que as pessoas não querem. Se elas estiverem felizes com Deus, receberam o dom do Espírito Santo, com tudo isso ela está satisfeita. Elas estão satisfeitas de estarem dentro do carro do grande Jeová. Mas há mais coisas. Essa é a doutrina aqui. Joel 2:28. E há de ser. Procurem línguas estranhas no texto aqui, por gentileza. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. E vossos filhos e vossas filhas farão o quê? Digam para mim. E vossos filhos e vossas filhas? Obrigado. Os vossos velhos terão? E vossos mancebos terão? E também sobre os seus servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu e mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo e colunas de fumo. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha um grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte de Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como o Senhor tem dito, e nos restantes que o Senhor chamar. Vocês reconhecem, irmãos, que esse é a base da doutrina da descida do Espírito Santo? Vocês levantariam suas mãos? Não tem línguas estranhas aqui, não? Vamos ver, talvez você me diga, e aquele que me escuta talvez pela internet, não, mas não entendi bem. Muito bem. Quando o Espírito Santo desceu em Atos 2, vamos virar nossas Bíblias aqui em Atos, acharam que Pedro e os demais estavam embriagados. Então Pedro veio justificar-se. Vamos ler? Pedro então explica o que está acontecendo. Eles começaram a falar em línguas e a profetizar. Vamos ver o que Pedro estava dizendo aqui. Atos 2. Olha o que Pedro diz, verso 14. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse-lhes: varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia. De 6 às 7, 1ª hora. De 7 às 8, 2ª hora. De 8 às 9, 3ª hora. Porque o dia começa a contar às 6 horas para o judeu. Não é nem 9 horas da manhã. Mas isso é o que foi dito pelo profeta Joel. Línguas estranhas? Joel disse isso? Não disse. Na verdade, esse texto, o que acontece aqui, cumpre 2 profecias. A de Isaías 20, a de Joel e a de Isaías 28. E todavia, esse capítulo, essa situação aqui, essa circunstância, esse evento, não cumpre a profecia completamente de Joel. Sabe por quê? O sol se escureceu, a lua tornou-se sangue? Não. Isso aqui em Atos 2 é apenas uma referência, um pouquinho do que está para acontecer em nossos dias. Aleluia! Isto é o que foi dito pelo profeta Joel, Atos 2,17. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus,
que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e vossos mancebos terão visões, e vossos velhos terão sonhos. Por favor, vamos fazer da mesma maneira de novo? Vocês me respondam. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas, os vossos mancebos terão, e os vossos velhos sonharão sonhos. Também do meu espírito derramarei nos meus servos, nas minhas servas, naqueles dias, e farei aparecer prodígios em cima no céu, e sinais na terra, embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumo. Isso aconteceu? Pedro aqui faz referência à profecia que não aconteceu completamente em seus dias. Porque diz, e nos últimos dias. Pedro, por algum acaso, estava nos últimos dias? Mais do que nós? Pois eu quero afirmar, diante da palavra, essa profecia é para nós, para a nossa geração. Haverá um grande enchimento com o Espírito Santo, como nunca houve. Aleluia! Mas se cumpriu em parte aqui. Se cumpriu em parte aqui. Como nossa redenção. Nossa redenção se cumpriu em parte. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados até o dia da vossa redenção. Ora, nossa redenção ainda não aconteceu completamente. O Espírito Santo não foi derramado ainda completamente. Quando ele for derramado completamente, nós deixaremos de sermos nós e seremos filhos e filhas de Deus. A imagem de Jesus Cristo. Nós estamos crescendo. Seguindo a leitura. Também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias, e profetizarão, e farei aparecer prodígios em cima no céu, e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumo. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. Que dia é esse? Grande e glorioso? Aquele dia grande e terrível, o dia do Senhor. Se você quiser ver. Joel 3. O sol se converterá em trevas, 31 do capítulo 2. Joel 2, 31. O sol se converterá em trevas, seguindo o texto do Espírito Santo, da promessa da efusão do Espírito. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O nome do Senhor. Você já sabe qual é o nome dele? É por isso que nós batizamos no nome dele. Pode alguém que tem o Espírito Santo negar ser batizado em nome de Jesus Cristo? Eu não entendo. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque no monte de Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como o Senhor tem dito, e nos restantes que o Senhor chamar, tantos quantos o Senhor nosso Deus chamar. É isso que Pedro está dizendo. Pedro está repetindo em suas palavras o que disse o profeta Joel. Foi isso. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo, pois a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos, aqueles que estão longe, tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Aqui diz, e nos restantes, tantos quantos Deus que o Senhor chamar, ele diz que Deus que o Senhor chamar. Ele está, viu que eu falei sobre a palavra? Pedro está citando Joel com as palavras dele no mesmo sentido. O que vem em seguida? Bíblia pela Bíblia. Porquanto, eis que naqueles dias, que dias? Da descida do Espírito Santo. Observe. E naquele tempo, em que tempo? O tempo do fim. Em que removerei o cativeiro de Judá e de Jerusalém, congregarei
Que tempo é esse? O tempo que congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá, e ali com elas entrarei em juízo por causa do meu povo e da minha herança Israel, a quem eles espalharam entre as nações, repartindo a minha terra. O que é o vale de Josafá? Capítulo 1:15. Aquele dia, porque o dia do Senhor está perto, e virá como uma assolação do Todo-Poderoso. Esse dia do Senhor é o dia da vingança, e esse dia não chegou para Israel, não chegou para nós. Então a promessa do Espírito Santo está estritamente ligada com o dia do Senhor. E antes desse dia grande e terrível do Senhor, ele enviaria o Espírito Santo, e ele tem feito isso. Aleluia. Vocês compreendem? Eu gostaria de ensinar, mas às vezes eu gosto também de pregar. Porque o que está acontecendo antes, meus irmãos, nós estamos à beira de uma terceira guerra mundial. Vocês sabem disso? Vocês estão preocupados? Que o mundo vai pegar fogo? Você não sabia, não? Vai pegar fogo em tudo. Está o coreano, o norte-coreano, brigando com Trump, mandando bala, míssil intercontinental. Quantos lembram que eu citei isso da conversa de Benjamin Netanyahu há meses atrás, lembram? Quando eu disse, vocês estão querendo que o Irã consiga ter a bomba atômica? E ele citou que pouco tempo, sem embargo, a Coreia do Norte conseguiu fazer. Só que ela não sabia se ele conseguiria colocar aquela tecnologia tão pequena no míssil que pudesse atingir grandes distâncias. Vocês lembram que eu citei aqui Benjamin Netanyahu há muito tempo? Pois bem, o homem, lembram que ele disse, o Netanyahu disse assim, o premier de Israel disse assim, vocês acham, e ele citou a Coreia do Norte, ele disse, vocês acham que o Irã está fazendo mísseis intercontinentais para nos atingir? Então a ONU ficou lá, o Congresso americano ficou caladinho, pianinho. Ele falou a verdade. Vê Netanyahu ali, você não consegue olhar isso e ver a Bíblia se cumprindo, não? Nós estamos nos dias da Bíblia ainda. Disse, ele já pode nos alcançar com seus mísseis. O Irã está fazendo míssil intercontinental, não é para atingir a mim, não. Vai atingir onde? Não conseguiu ir com míssil. O que ele fez? Mandou homens-bombas. Mandou o pessoal dos terroristas matar pessoas lá. Não foi isso? O terror está de volta. Muito bem, míssil intercontinental, ok. A Coreia do Norte já tem. E eles estão apreensivos porque parece que eles conseguiram colocar a bomba atômica, uma ogiva tão pequena, dentro desse grande míssil que pode rodar 15 mil quilômetros e atingir um alvo num outro continente. Muito bem, agora vocês estão com medo, não é isso? Pois bem, a Bíblia diz que esse mundo vai pegar fogo faz muito tempo e você não ficou com medo? Agora, porque o rapaz fez a bomba, você está crendo? Quer dizer, você crê mais no norte-coreano do que em Deus, em sua palavra? Pois mesmo sem bombas nucleares, essa terra vai pegar fogo, quer seja pelos vulcões, como já disse, quer seja pelas bombas, quer seja pelo sol esquentando e queimando a terra, a palavra de Deus vai se cumprir. Nós estamos no nuance de uma terceira guerra mundial. Desde quando? Desde os tempos da Guerra Fria. Meus irmãos, o que desempatou a Segunda Guerra Mundial também foi a bomba atômica, meus irmãos. Se Hitler tivesse a bomba atômica, vocês iam ver o que ia acontecer. E eles estavam tentando ter a bomba atômica. Sabiam vocês disso? Se Hitler tivesse essa arma na mão, o mundo teria acabado em 40.
acabado, entre aspas, né? Uma terceira guerra aconteceria. Por que criaram a ONU? Em linguagem simples. A ONU é a turma do deixa disso. Vamos resolver aqui tranquilamente, porque com essas bombas aí não dá para brigar, não. Aí acaba com tudo. Tá me entendendo? É que nem brigar com a manga. 12 meninos brigando com a manga, madurinha. Se os dois brigar, a manga vai cair, vai amassar toda. É melhor você dividir para não... E a manga, nesse caso, é o planeta Terra. O planeta não aguenta uma guerra nuclear. E Hitler não tinha bomba, mas os americanos já tinham. Estão me entendendo? Tinha mais poder bélico. Apenas a Segunda Guerra foi ganha porque os aliados tinham mais poder de fogo. Mas vontade de acabar com tudo, Hitler teve. Até acabou com sua própria vida. Pois bem, vocês não acham que há outros loucos como Hitler vivos hoje, não? Se eles tiverem a bomba, eles vão recusar usar a bomba? Vão recusar usar a bomba? Não vão. É possível que esse rapaz tenha bomba lá mesmo? Nós estamos no nuance de uma terceira guerra mundial. E a Bíblia fala de 3 ais. 2 já aconteceram. O terceiro vai vir. É a grande guerra. Agora, antes do mundo começar a brigar, a Primeira Guerra Mundial. Irmãos, eu não queria estar numa guerra, não. Não é coisa boa, não. Servi a Marinha 3 anos e meio e nunca desejei ir para uma guerra, não. Não é coisa boa, não. E quem mais sofre são os civis. Se vocês notarem, Hitler se colocava no mar de um lado, atacando... Qual era a cidade? Esqueci-me agora. Uma cidade europeia. Ele mandava... parecia um aviãozinho. Era um míssil que era como se fosse um aviãozinho. Ele voava, atravessava o mar e caía na cidade. Era na Inglaterra. Uma cidade dessas, lá da Europa. E as casas eram destruídas, pessoas morriam, em suas casas caía bomba, matava todo mundo. Já imaginou você em sua casa, cai uma bomba lá? Morreram muitos civis, e quem mais sofria eram as mulheres e as crianças. As mulheres eram violentadas, as crianças ficavam sem pai e sem mães, com fome. Que coisa triste. Guerras estão previstas ainda. Nós devemos orar para Deus nos dar um tempo de paz aqui no Brasil. E orem pelos irmãos da Venezuela, como eu disse. E sei que Deus dará livramento a seus filhos em qualquer tipo de sistema, em qualquer condição, em qualquer que seja o transe que alguém viva, Deus está ali para ser socorro, porque é isso que Ele é. Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Aleluia. Mas antes do mundo começar a brigar, antes da Primeira Guerra Mundial, Deus enviou o Espírito Santo. Isso está no processo. Nós sabemos que o Espírito Santo nos faz fazer coisas fora do comum, nos dá sonhos, nos dá visões, profecias, nos faz falar línguas estranhas. Sim, creio nisto. O que não é esse dom que é feito por aí. Não é, não pode ser. Porque aquelas... Eu volto nisso daqui a pouco. O Espírito Santo não faz essas coisas, mas isso é como entrar naquele carro do Pai e ver as coisas. É o princípio. O objetivo do Espírito Santo não é te dar um dom apenas, é te dar um doador dele. Não é curar apenas seu corpo, é te dar um corpo novo. É fazer você viver com os dons que Jesus teve. E quais foram esses dons? Eu não quero parecer contrário ao dom de línguas estranhas, porque não sou. Mas o fato é que pegaram esse dom e colocaram como sendo o maior, e é o último, disse a palavra, o menor de todos. O menor de todos os dons. Mas eu pergunto, você viu Jesus falar línguas estranhas? Mas parece então que Jesus não tinha o Espírito Santo. Não falou em línguas.
Você viu José falando línguas estranhas? Ele não tinha então o Espírito Santo. Você viu Davi falando línguas estranhas? Você viu João Batista falando línguas estranhas? Ele foi cheio desde o ventre. O pai dele, Zacarias, falou línguas estranhas? Não. Mas estabeleceram que a prova de que você tem o Espírito Santo é línguas estranhas. Isso é antibíblico. Isso é antibíblico, é diabo. Havendo profecias cessarão, as línguas serão aniquiladas. Então, se você está seguro porque fala línguas, muito bem, você pode ir para o inferno com línguas e tudo. Mesmo havendo curado os enfermos. Que Deus nos ajude. Ele nos enviou o Espírito Santo. Quando há 100 anos atrás, em 1901, mais de 100 anos agora, não é? 116 anos atrás, quando a irmã Agna Osnam falou em línguas estranhas, naquele Réveillon de 900 para 901, naquela reunião com um homem chamado Charles Parham, essa irmã era uma inglesa, ela falou em chinês, havia um halo de luz sobre sua cabeça, e ela falou em chinês e não conseguiu falar em inglês, que era a sua língua materna, durante 3 dias. Se você olhar Gunnar Vingre, Luiz Francescon, com certeza falou também em chinês quando recebeu o Espírito Santo. E aqueles ali no começo, em 1910 e ali, falavam sempre idiomas da terra, não eram idiomas do céu. Mas estabeleceu-se que a línguas estranhas era idioma de anjo, língua de anjo. Eu nunca vi anjo falar uma língua que não seja de homem. Não há referência bíblica de alguém, sabem, a Bíblia pela Bíblia, alguém na Bíblia falando línguas de anjos, ou um anjo falando língua de anjos. Não tem esse versículo na Bíblia. Toda vez que aparece um anjo, anjo fala na língua que as pessoas entendem. Não há. De onde tiraram isso? Pois bem, no texto do capítulo 2 de Atos, falava em línguas. Se você notar o que aconteceu, se você for bem a miúde, não, mas aí já serviu, pastor, já serviu. Mas há mais conhecimento, não fique só no primário, vá para o ginásio. Notaram que Pedro falou para quase 3.000 almas que se arrependeram, não foi? E foram batizadas. Aquelas quase 3.000 almas ouviram Pedro falar. E entenderam. Não foi? Nas suas línguas, na sua língua original. O que estava acontecendo? Eles estavam tendo o dom de línguas, era o dom de línguas em Pedro ou a interpretação nos ouvidos daqueles? Ou era o dom que Deus deu? Que dom era esse? Se Pedro, o Galileu, falava no idioma que todos entendiam. O que estava acontecendo? Havia algum intérprete ali? Talvez você diga, não, mas pode ser que todos eles eram galileus e entendiam então Pedro. Aqueles 3.000 eram todos judeus, nascidos em outros lugares. Então, tanto entendia inglês e português, por exemplo. Entendia tanto a língua de Pedro como a língua natal, tudo bem. E aqueles homens que estavam ali falando, aqueles outros, quase 120 irmãos falando, e eles ouviam nas suas próprias línguas de onde eram nascidos. O que eles estavam ouvindo? Será que os irmãos estavam falando em outras línguas? Ou eles estavam ouvindo nas suas próprias línguas onde eram nascidos? Talvez você diga, não eram. Pastor. Para mim, então, eles estavam falando na língua, Bíblia pela Bíblia, na língua, então, deles. Então, não era um idioma de glossolalia, não era alguém até imita, até citam, eu acho isso irreverente. Mas as palavras que chamam língua estranha, você pode até repetir, porque é tão normal agora que você pode até dizer a palavra. Eu não creio em repetições, nem em brincar com essas coisas. Mas não pode ser de Deus isso. Então era idioma, era francês, inglês.
para ser mais exato, era a língua da Grécia, da Capadócia e daquelas terras ali, daquelas 16 nações ali. Atos 2. Eram 16 idiomas. Nenhum idioma de anjo, não. E todos, verso 7, Atos 2, 7. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que? Não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Vamos contar? Partos, medos, elamitas, os que habitam na Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfilha. 10. Egito, partes da Líbia, Cirene, forasteiros romanos, judeus, 14 já em Romanos, cretenses, árabes, todos, então 16, cretenses e árabes, não é isso mesmo? Todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns aos outros: que quer isso dizer? E outros, zombando, diziam: estão cheios de mosto. Mais uma vez, as 16 nações. Como, pois, ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Partos, medos, elamitas, os que habitam na Mesopotâmia, Judeia, 5. Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfilha, 10. Egito, Líbia, Cirene, Romanos, mais 4, então 14. Cretenses e árabes, 16. Todos temos ouvido. Eles ouviram alguma linguagem de anjo? Não. De onde tiraram isso? Quando então Paulo disse: e falaram outras línguas, falaram o quê? Uma língua dessa que você pode até imitar agora? Não, não pode ser. Agora vejam só. Por outra língua, por lábios gaguejantes, falará esse povo. O irmão Brando estava numa reunião, então uma mulher mexicana veio pedir oração se eu não me engano, foi pelo seu filho que estava morto. Morreu 10 horas da manhã e ela estava agora, ali era quase 10 horas da noite, querendo que o profeta orasse pela criança. E ela lutou para que o profeta orasse e ele não podia fazer nada. Havia muitas pessoas, multidão. Até que a moça, essa senhora, conseguiu que ele orasse e o bebê voltou a viver. Um bebê morto. Aleluia. Já é grande coisa, não é? E 30 diáconos tentavam deixar a moça no lugar dela, mas ela queria ir no púlpito e não podia, tinha uma ordem para... E a mulher queria, até que o Espírito Santo disse: vá, ore por ela. E ele a chamou, ela veio, ele falou com ela e o bebê foi curado. Quando ele falava com a moça disse que entendeu o que ele falou. E aí ficou aquela dúvida: você entendeu? Você não é mexicana? E ela não falava inglês. E ela havia entendido o que ele falou. A moça disse: você falou em mexicano, em espanhol. E o irmão Branda disse: não, eu não falei em espanhol. E a moça dizendo que o profeta falou para ela em espanhol. E ele disse: não, eu não falei. Então vamos tirar o tema, pegue a fita. E na fita ele estava falando em inglês. Ela entendeu em espanhol. Isso é dom de língua de interpretação. Então, o que quer que tenha acontecido aqui no livro de Atos, porque o profeta chegou até a dizer que foi dom de interpretação, não de línguas. Não é isso que dizem que é o Espírito Santo hoje com línguas estranhas. Porque
O profeta estava pregando e a moça entendeu em espanhol, sendo que ele falou em inglês. Então isso foi dom de interpretação. Então quando Pedro falava em sua língua comum e todos ouviam, então você pode me dizer que ele estava falando em Galileu mesmo, na língua deles, aramaico, ou seja lá qual fosse a língua deles ali, e todos ouviam. Ou então Pedro falava e o Espírito Santo traduzia para eles. O que pode também ter acontecido com o restante dos 120 irmãos, que falavam também, glória a Deus, Deus mandou o seu filho, Deus nos salvou, ele pagou nossos pecados. E as pessoas ouvindo isso na língua lá da Mesopotâmia, de Capadócia, da Grécia, vocês estão me entendendo? Mas aí, nossos eruditos pentecostais entenderam que a línguas estranhas é glossolalia. E eu afirmo, como estudante da Bíblia, eu nunca li um texto em que houve um homem ou uma mulher falando línguas estranhas que não fossem línguas da terra. Então, se alguém faz isso diferente, eu vou dizer que isso não é o Espírito Santo. Agora, quem sou eu para julgar se aquilo é uma língua ou não é? A não ser que Deus me dê convicção disso, para eu dizer, porque eu não quero ofender o Espírito Santo. Agora, emoção, tudo bem. Agora, não chame de línguas estranhas, chame de emoção. Há uma referência que um dia um irmão falou comigo sobre esse assunto. Disse que eles cantavam um hino no céu que ninguém sabia senão eles mesmos. Um hino, um cântico que ninguém sabia cantar. É verdade. Uma língua que ninguém sabe o que é, foi lá no céu, mas não foi na terra. E uma referência de Apocalipse. Não foi na terra, foi no céu. Só que no momento em que o rapaz falou isso para mim, eu pensei nisso de pronto, mas ele não estava pronto para receber essa informação. Então, eu saí por baixo como quem perdeu a conversa, né? Mas a verdade é que não me convenceu. Não tem. Mostre-me na Bíblia, não tem. Mas o ponto não é que se é dom de línguas, se é interpretação, o que seja lá o que for. O interessante é que ele nos deu o Espírito Santo e nos prometeu nos dar porção dobrada antes do dia do juízo que está para vir. E se as bombas estão sendo prontas, é porque há alguma coisa grande se aproximando. Eu creio que a maré está agora mesmo enchendo nosso velho navio da salvação. Como chamava aquele navio, Álvaro? Êxodos. O velho Êxodos está encalhado na praia. O Êxodo foi um navio, acho que fictício não, ou de verdade, de uma história onde, e eu gostei disso, esse navio era cheio com judeus e cruzava o mar, voltando para Israel no tempo da guerra. Então eu penso que o velho Êxodo está para fazer uma outra viagem agora. Não mais para Israel, mas ele está adernado no cais porque a maré baixou. Mas as ondas do tempo e das profecias começaram a bater sobre ele e ele começou a balançar. Num desses dias ele colocará-se totalmente em flutuação e estará pronto para fazer os seus velhos e poderosos motores funcionarem, levando o povo de Deus para o porto celestial. Eu penso que isso que está acontecendo no mundo é a prova dessas coisas. Não há muito mais tempo para frente. O que você faz? Agora eu vou... Não, você vai ser um crente comum. Não é você que buscará Deus. Alguma coisa virá até você. O que fazia Maria nos dias anteriores à visita do anjo Gabriel? Ela estava no monte em oração profunda. Pastor, que é isso? Que conversa é essa, pastor? Ela estava, estou perguntando a você, Bíblia pela Bíblia. A Bíblia não menciona isto. Ela era uma jovem comum. Estava lavando seus pratos, cuidando da roupa, cuidando dos seus irmãos, dos seus parentes, orando, cantando, louvando. Uma vida comum. De repente, um anjo apareceu. E como é que nós esperamos receber nossa visita nesses últimos dias? Vamos fazer agora um quê? Uma marcha? Vamos pular? Vamos o quê?
Não. Vamos ficar assentados, unanimemente, todos juntos. Então o Espírito Santo descerá. Amém? Vamos obedecer a palavra, porque a obediência total à palavra dá direito ao Espírito Santo. Jesus disse: ficai, pois, em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E eles ficaram em Jerusalém, num lugar difícil, de dificuldade, tribulação. Jerusalém que matou Jesus Cristo, fique lá em Jerusalém. Fique no lugar do problema. Fique no lugar dos poucos desprezados do Senhor. Fique com a palavra, fique em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então nós estamos aqui, em Jerusalém. Estamos aqui nesta mensagem, que é a mensagem do Evangelho, esperando o poder que descerá do alto. Que Deus te abençoe. Deus seja louvado. Eu creio em ser guiado pelo Espírito Santo. Eu estou completamente fora do que eu falaria, mas eu sei que é a vontade de Deus. Fiquemos em pé, vamos orar. Aleluia. Deus seja louvado. Sentem-se bem nesta manhã, ouvindo essas coisas? Eu me sinto muito bem. Eu me sinto bem tendo o Espírito Santo. E você? Aleluia. Nossa irmã Maria José Oliveira Marques. Peço oração, nossa irmã Maria José Oliveira Marques. A mesma vai para uma sala de cirurgia. Grato, obrigado. Amém. Nós vamos orar. Eu também estou agradecido, meus irmãos. Na última sexta-feira eu fiz 15 anos de consagração. Sou um jovem, não sou? Já estou ficando um pouco velho já. Tem umas fotos que eu vou fazer vou colocar uns quadros ali no escritório. Eu estou ficando velho, não parece, meu Hamilton, mas a idade chega, né? E vou colocar umas fotos, vocês vão ver as fotos da nossa história, né? Na última sexta-feira, estávamos aqui na igreja. Eu esqueci, mas foi no dia 11 de agosto de 2002, desculpem, que eu fui consagrado pelo pastor Weber. Pastor Joel Nintz estava conosco, pastor Josué, e eu fui consagrado para esse ministério. Que Deus seja louvado. Vamos orar. Senhor Deus, primeiramente, muito obrigado por esta mensagem, Pai. Ó Deus, que encontre em corações fecundos e que produza frutos para a vida eterna, Senhor. Nos dá mais do Teu Espírito Santo, Senhor. Nós já estamos em Tua presença, ó grande Pai. Mas sabemos que precisamos perder o costume das ruas do mundo e voltar a estar em Tua presença. Tampouco poderíamos ter esse carro que é do Senhor, no exemplo que eu disse. Tu não darias o volante do teu carro para um filho que chegou agora das ruas, sem carteira, desordenado. Nós queremos entrar, viver em Tua presença e ter tudo aquilo que é nosso, Senhor. Para isso precisamos crescer. E pedimos ao grande El Shaddai que nos nutra da Tua palavra para crescermos filhos sadios, para sermos como Tu és, Senhor, nosso Deus, nosso Pai. Obrigado pela palavra. Obrigado pela palavra que nos faz crescer. Obrigado pela unção do Teu Espírito que nos ensina. Obrigado, Senhor, por essa igreja existir nesta hora. Obrigado pela mensagem enviada. Obrigado pelo profeta mensageiro. Obrigado pelos profetas, pelos apóstolos, pelos homens que o Senhor tem inspirado. Obrigado pela minha vida, Senhor. Pela vida dos meus irmãos também agradeço. Senhor Deus, nos lembramos da irmã Maria, que o Senhor ajude ela grandemente enquanto ela vai para uma operação. Ser com ela, Senhor, guia as mãos dos médicos e cura a Tua serva.
é algo possível, é algo nosso, é algo que a cruz nos deu por direito, a cura divina. E eu oro, Senhor, que ela seja curada. Em teu nome, Senhor Jesus Cristo. Também lembro do pastor Weber, que está internado também, Senhor. Não sei das notícias últimas, mas eu sei da notícia que toda doença foi vencida na cruz, Senhor. E nós temos vitória sobre qualquer situação, qualquer doença, qualquer enfermidade. Eu oro que tu venhas, que tu visites nosso irmão e ajude-o ali, como tenho pedido. Quanto a nós, Pai, nos leva aos nossos lares em paz. Fica conosco nessa semana, eu te peço. Nos livre do mal. Nos dá uma vida de paz, Senhor, com nossos governantes. Que sejam guiados por ti, Senhor, para o bem dos pobres e de que tenhamos uma vida correta, Senhor. Que o pão chegue na mesa sem tanta dificuldade, Senhor, de cada um de nós e dos nossos compatriotas, da nossa nação aqui, Pai. Eu peço. Lembro dos irmãos da Venezuela que estão em crise, Senhor, naquela dificuldade lá, Pai. Ó, Senhor, dá livramento. Que não falte, Senhor, o pão na mesa. Que não falte o remédio. Que não falte a cura, Senhor, e a paz. Mesmo nesses tempos de distúrbio civil, Senhor. Daquele distúrbio na Venezuela. Eu oro que tu tenhas misericórdia dos nossos irmãos. E peço que nos livre, Senhor, o Brasil, de uma condição como aquela, Pai. Vem logo, Senhor Deus, nosso Salvador. Nos leva para casa. Esperamos a tua vinda. Anelamos por ti. Te oramos agradecidos em teu nome, Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Cumprimente seu irmão. Vamos em paz. Deus abençoe a todos.